É interessante que eu entrevisto quase todo dia. Eu já entrevistei a Maria Joana e vou continuar colecionando histórias de pessoas que fizeram 6 em 7. E quanto mais eu estou nessa parada de conversar com aqueles que fazem o 6 em 7, eu descubro que o 6 em 7 é muito mais que 6 dígitos de faturamento, isso é R$100 mil em 7 dias na conta. Para Maria Joana foi a capacidade dela ajudar a mãe dela ter significância, de poder levar uma vida com uma certa abundância, com certo conforto, de ajudar várias pessoas a saírem da depressão, eventualmente através do exercício, no caso dela do mountain bike. Acho que é muito mais do que esses 6 dígitos na conta. Quero começar perguntando: o que é o 6 em 7 para você? E eu quero que você pare por 1 minuto, ou 2 no máximo, e pare um pouquinho e pense: o que significa para você fazer o 6 em 7? O que significa o 6 em 7 para você? O que vai significar o 6 em 7 para você? Essa possibilidade de você causar impacto e geração de renda, de liberdade, para alguns vão ser pais. Eu não sei se dinheiro traz felicidade, mas pais traz. Na minha cabeça, pais traz. Trouxe para mim. O que significa 6 em 7? Olha, várias coisas estão acontecendo aqui. Ó. Eu consigo ver algum dos liberdade, paz, felicidade, superação. Eu quero que você escreva em algum lugar 1 ou 2 palavras que esse 6 em 7 significa para você. Essa jornada é possível fazer o 6 em 7. E eu falo isso porque, olha só, eu vi as pessoas. Nesse 2019, que está aqui, foi a última vez que eu tive a oportunidade, o privilégio de conhecer pessoalmente cada uma dessas pessoas. Eu apertei a mão de cada uma dessas pessoas e demorou para apertar a mão. Por isso que eu sei que são 713 pessoas que naquele ano fizeram 6 em 7. E eu não tive o privilégio de apertar a mão fisicamente nesse ano que a gente passou por esse desafio que a gente passou, né, enfim, de tudo que aconteceu. Eu não vou falar exatamente a palavra, que toda vez que eu falo o nome da palavra que começa com co e termina com vide, pode ser que bloqueie, tem todas, ou a palavra que começa com pan e termina com mia, essas redes sociais às vezes interpretam coisas erradas, então, mas com todo esse desafio, eu não consegui apertar ainda a mão das pessoas que fizeram 6 em 7 em 2020, nem em 2021, mas eu sei que são muito mais. E quando eu aperto a mão e elas recebem esse reconhecimento, eu sei que para elas significam mais. Eu sei, porque eu falo mais com pessoas que fazem 6 em 7 desde 2017 do que eu tomo café da manhã. Porque eu não tomo café da manhã. Às vezes eu tomo, às vezes não tomo, mas eu falei com mais pessoas que fizeram 6 em 7 do que eu tomo café da manhã. E depois que eu comecei a entrevistar, olha só, eu entrevistei no podcast Faixa Marrom e publiquei 215 episódios. Gente, 215 é quase 1 ano, se eu passasse 1 ano entrevistando. Mas eu não entrevistei só pessoas que fizeram 6 em 7, que estão lá. Se você for lá no YouTube, digitar podcast Faixa Marrom, você vai ver uma abundância de pessoas que fizeram 6 em 7. Pelo menos 215 que eu, pessoalmente, entrevistei. E é interessante escutar essas histórias do que os 6 em 7 significavam para elas. Por que elas seguraram firme nessa jornada de estar aprendendo, de estar organizando o que você tem que organizar para estar ao vivo aqui comigo, assistir essa aula comigo. Porque eu também entrevistei pessoas que foram além disso. Eu entrevistei, olha só, faixas pretas. O que é faixa preta? O cara que não parou no 6 em 7 e depois, durante um ano, fez vários 6 em 7, tal que acumulou 2 milhões, pelo menos, naquele ano. E, eu formei 205 faixas pretas até agora. Os faixas pretas que tiveram a generosidade de vier e comprovar os resultados para mim são 205. E desses 205, 91, eu entrevistei. E está lá, podcast Faixa Preta. Pessoas que fizeram pelo menos 2 milhões. Está essa pletora, essa abundância de recursos para vocês. E eu vou falar para vocês, não é fácil. Não é fácil. Mas se a Joana Maria fez de onde ela fez, do absoluto zero, e não só ela, olha só que louco, eu comecei a colecionar isso no meu website, resultados.formuladelançamento.com.br.
Até o momento, a gente catalogou 1.342 resultados. E aqui a gente mata a cobra e mostra a cobra morta. Está lá nesse website. Está lá para você entrar na entrevista deles. Está lá para você ver o print deles quando eles mandam o print para mim. Está lá para você saber o nicho que eles fizeram. Está lá para você entender que tiveram mães que fizeram. Teve a Carol Barini, por exemplo, que eu me lembro de entrevistar, e ela falou que fez com o filho no colo. Ela estudava a fórmula entre o tempo que ela tinha, que era o tempo que a filha dela dormia. E às vezes ela estudava a fórmula com a filha dela no braço, porque ela sabia que se ela botasse a filha no berço, talvez a filha ia acordar. A gente que é pai sabe o que é isso, né? A gente fica rezando para o negócio não acordar, né? E aí, se acordar, é mais, sei lá, meia hora, 40 minutos, até o menino ter a chance de candidatar a dormir também. E ela fez com a filha no braço. Muitas mulheres não fizeram por causa de todo o tempo que não tem para cuidar de tudo que faz, que as mulheres ainda têm. É mais difícil para as mulheres, eu acredito. E depois de conversar com elas, eu acho que eu posso falar isso. Elas não deixaram de fazer pelos filhos, porque tem filhos e tem isso. Elas começaram a fazer por causa dos filhos. Como a Carol fez. Carol Barini. Por causa de significância, por causa de liberdade. Porque acredito que dá para empreender nesse país com integridade, sem esqueminha. Zero esqueminha. Sem jeitinho. Fazendo bem para as pessoas. E até então, sim, eu colecionei 1.342. Mas eu não quero parar por aqui. Eu estou aqui para colecionar a sua história.